Você está aí? Oh glória! Esse é o povo mais feliz da terra. Mateus capítulo 24 e Daniel capítulo 12. Mateus capítulo 24 e Daniel capítulo 12. Vamos ler primeiro Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. Não permita que nada te distraia nessa noite. A noite de ceia é uma noite que o relógio distrai as pessoas. Elas pensam assim, mas está demorando. Elas pensam assim, mas o culto já deveria ter terminado. Mas quando Deus tem muita coisa para fazer, Ele quer encontrar em teu coração um coração paciente para ouvir o que Ele tem a dizer ao teu espírito. Porque aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é o que o apóstolo, não é o que o pastor, não é o que o bispo, a bispa diz, é o que o Espírito diz à igreja. E quando eu entendo que não é o homem, mas o Espírito dizendo à igreja, eu entendo que eu terei paciência, porque paciência é um fruto do Espírito, para ouvir o que Deus tem. Às vezes você fica 3 horas, 4 horas, 5 horas em uma reunião do seu trabalho, e você fica lá, porque se não for aí o chefe vai falar, porque alguém vai dizer. Não, aqui não é o chefe que vai falar, aqui não é o patrão que vai dizer, aqui não é o administrador que vai dizer, aqui é aquele que é o verbo encarnado de Deus, aquele que é o verbo que transforma maldição em bênção, aqui é o verbo que pega um homem que não é nada e coloca no meio dos príncipes, aqui é uma palavra que altera destinos, e às vezes nós ficamos preocupados com o relógio. Não deixe a sua impaciência roubar um momento precioso, onde Deus fala aos nossos corações. Mateus 24, 3 em diante diz: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas assim ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar-se, trair-se-ão, odiarão uns aos outros, levar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele porém, diga comigo, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Continue comigo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Forte, né? Daniel capítulo 12, versículo 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros 2, um de um lado do rio
e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Diga: o homem vestido de linho estava sobre as águas. Amém? Só até aqui. Pai, eu me prostro aos teus pés, que o Senhor desobstrua a audição física e espiritual do teu povo, porque a tua palavra diz que o Espírito está falando à igreja, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que hoje tudo aquilo que vem contra esta palavra caia por terra, e todo espírito que não te glorifica seja arrancado deste lugar, proibido de agir ou reagir. Que o Senhor cerque esta casa com anjos com espada de fogo desembainhada, para que todo principado, potestade ou domínio tentar interferir, intervir ou agir, não tenha força de ação, porque os teus anjos guerrearão ao nosso respeito, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus queridos irmãos, e se isso lhe serve de tranquilidade, eu vou ficar o culto inteiro em pé, e você vai ficar bem tranquilo aí. Amém. Os discípulos do Senhor Jesus, debaixo daquilo que o Senhor já vinha falando para eles, do final dos tempos, das colheitas, eles estão curiosos, eles querem saber. Eles querem saber como será o fim. Eles querem saber quando será o fim. Eles querem saber como acontecerá o fim. E Jesus vem destrinchando a sua palavra. Muitas pessoas, e muitos teólogos, e muitos ministérios, acreditam no tribulacionismo, que é quando eles acreditam que a igreja, durante o período da tribulação, será arrancado dentro da tribulação. Mas eu quero dizer para você o que nós cremos, e o que nós cremos é no pré-tribulacionismo, e eu vou desenhar isso para você nessa noite, com capítulos, versículos, para que haja entendimento, o motivo pelo qual nós cremos no pré-tribulacionismo. Porque às vezes você está numa igreja pré-tribulacionista e você acredita no tribulacionista. Então fique você para a tribulação. Eu não quero, mas não é porque eu não quero, é porque a palavra diz que não vai ser assim, e eu vou mostrar para você na palavra, e você vai entender isso com clareza. Você está aí? Não? Eu vou voltar um pouco em Daniel, para falar para você o que estava acontecendo ali. O versículo 1 de Daniel, do capítulo 12, vai apontar uma profecia para o final dos tempos. Essa pregação, você precisa estar muito antenado. Por quê? Porque uma coisa vai completar a outra até o término da mensagem. Se você perder o começo, você vai ficar boiando aí. Você está aí? Não? Então a revelação que Daniel diz é sobre um tempo de muita angústia, o qual nunca havia havido até então. Daniel, numa profecia, vai dizer que naquele tempo será salvo o teu povo, ou seja, todo aquele que estiver com o seu nome escrito no livro da vida. Naquele tempo, é uma referência à grande tribulação. Alguma nomenclatura do livro de Daniel traz pistas sobre o pré-tribulacionismo. O verso 1 fala que naquele tempo, ou seja, durante a grande tribulação, haverá salvação para o teu povo. Então não é pré,
é tribulacionista. Calma, nem comecei a pregar, fiz nem introdução ainda. Então, quando Daniel fala, esse teu povo, que será salvo durante a grande tribulação, não é uma referência à igreja, é uma referência ao povo de Israel. Porque uma coisa é quando a Bíblia escatologicamente fala sobre a igreja, e outra coisa é quando a própria Bíblia fala sobre Israel. No decorrer da mensagem você vai entender. E por que para o povo de Daniel, que é o povo de Israel? Porque nesse tempo que Daniel está profetizando, como ele diz aqui, no capítulo 1, já no finalzinho do versículo, vou ler inteiro para você entender. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. Que nação? A nação de Israel, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Então está falando de quem? Sobre aqueles que são o povo de Israel. Quando que o povo de Israel vai ser salvo? Na tribulação. Quando que a igreja vai ser salva? Arrebatada. E outro dia eu fiquei pasmo. Eu estava vendo um padre falando sobre a mentira. Alguém faz uma pergunta para ele assim: e a igreja católica vai ser arrebatada? E o padre fala assim: isso é invenção dos homens, de pastor pentecostal. Irmãos, era só o padre ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, que fala sobre o arrebatamento da igreja. Não é invenção de teólogo, não é invenção de pastor, queridos, é a palavra revelada de Deus. Então, Daniel está fazendo uma profecia aqui ao povo de Israel. Então o versículo 12 fala sobre um acontecimento, sobre a ressurreição para a vida eterna, ou para a vergonha e horror eterno. Mas Daniel aqui está vendo uma realidade profética. Daniel está aqui muito à frente do seu tempo. O que é um profeta? Aquele que vai além do seu tempo, visualiza algo num outro tempo e volta no espírito com uma revelação profética. Então o que Deus faz com Daniel? Leva Daniel no futuro e mostra para Daniel que o povo de Israel estaria dentro da grande tribulação, no governo do anticristo, no governo da besta, no governo do falso profeta. Daniel está vendo uma realidade profética. Então quando olhamos, parecem ser duas ressurreições ao mesmo tempo, mas o que Daniel está vendo são picos da visão profética. Aqui Daniel não consegue perceber que são dois tempos diferentes, um tempo para Israel e um tempo para a igreja. Por que Daniel não consegue vislumbrar a igreja? Porque para Daniel, ele só consegue ver o povo de Israel. Agora, a referência que o apóstolo Paulo vai citar em 1 Tessalonicenses 4, acerca dos que dormem, nos versículos 16 e 17, eu vou ler para você. Primeira, se quiser acompanhar comigo, melhor ainda. Seja um bereiano. Não vai, porque disseram, falar. Não, está escrito aonde? É ou não é? Você está aí ou não? Então quando eu leio a palavra, quando eu leio as escrituras sagradas, eu consigo identificar a profecia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos versos 16 e 17, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
todos que morreram em Cristo, salvos, com o nome escrito no livro da vida, receberão será a primeira ressurreição. Aí ele continua no versículo 17: depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você está aí, não? Glória a Deus. Então Paulo está instruindo ao povo de Tessalônica que os que morreram em Cristo não ficarão mortos para sempre. Eles ressuscitarão primeiro, e logo após, no piscar de olhos, a igreja, a noiva, será arrebatada às alturas, receberá um corpo glorificado, que não fica doente, que não depende mais de um avião, de um carro, de uma moto para se transportar. Um corpo que, se quiser comer, come, mas se não quiser também não morre de fome. Um corpo que, se quiser respirar, respira, mas se não quiser também não tem problema, porque não morre, porque é um corpo glorificado. Um corpo que, se falar assim, eu vou lá no sítio do Zé, agora, já aparece lá: Zé, o almoço está pronto, na hora. Você está aí, não? Por quê? Porque os efeitos da relatividade, os efeitos da inércia, os efeitos da física não terão mais poder sobre nós. Amém? Agora João, quando estava na ilha de Patmos, terá uma visão muito precisa e abrangente sobre esse período. Em Apocalipse 20, nos versículos 5 e 6, vamos na Bíblia, irmão, senão depois, eu não sei por que acredita em pré-tribulação. Está aqui, está escrito, mas ninguém sair daqui falando besteira. No capítulo 20, nos versículos 5 e 6, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até se completarem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Você está aí, não? Olha só, João está em Patmos, e João tem uma revelação profética. Ele diz: bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E aí sabe o que o padre disse? Ele disse o seguinte: gente, todo mundo vai ressuscitar para o juízo final. Eu falei assim: eu aqui não quero, porque a ressurreição do juízo final é para os ímpios, é para aquele que já está condenado. Por isso Paulo diz assim: bem-aventurados aqueles que forem ressuscitados na primeira, porque os que ressuscitarem na segunda é ressurreição para o juízo final, para os ímpios. Então Paulo está dizendo, Paulo deu a letra: bem-aventurados se você for arrebatado na primeira ressurreição, porque se você ficar para a segunda leva, já era. Aí o padre está ensinando na igreja que todo mundo vai ficar para juízo final. Fique ele, eu não vou não. Você está aí ou não? Então aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes a segunda morte não tem autoridade. O que é morte, apóstolo Júnior? Morte não é fechar o olho e entrar no caixão, irmão. Aliás, nem é você que entra, te entram lá dentro, é ou não é? O cara dorme e acorda morto. Como é que é isso? Lá em Lucas fala de um homem que morreu e acordou morto. Ele falou: eu acordei morto, eu morri, mas estou aqui. Por quê? Porque a consciência não morre. O que fica adormecido é o corpo. Mas aquele homem que morreu, lá em Lucas, vai falar com Abraão assim: manda alguém ressuscitar dos mortos, para avisar, porque eu tenho 5 irmãos lá embaixo, e se eles não forem avisados, eles vão parar aqui, nesse lugar de tormento onde eu me encontro. Então, para que eles não venham para cá, ressuscite alguém dentre os mortos. E Abraão vai dizer assim:
eles têm os profetas lá embaixo, que eles ouçam os profetas. Irmão, eu sou profeta, sim ou não? Estou alertando você. Estou alertando você em casa. Apóstolo, o que é morte então? Morte é separação eterna de Deus. Você vai ter consciência que você está morto. Por quê? Porque a Bíblia diz que no grande lugar, que é pior do que o inferno, porque tem gente que tem medo do inferno, irmão, tem um lugar pior ainda. Como é que é isso, apóstolo? Um lugar pior, muito pior. Por quê? Porque lá o fogo queima e o bicho não morre. Densas trevas, não dá para enxergar a mão na frente dos olhos. Densas trevas. Então isso é separação para sempre, de tudo e de todos. Uma vida solitária, uma vida em tormentos. Quem está comigo? Então é necessário entender um pouco sobre o judaísmo para desvendar algumas coisas acerca da ressurreição. Jesus compara a colheita de almas dando exemplo da colheita de Israel. Ele diz assim: olhai para os campos que já estão brancos, ore para que Deus envie ceifeiros para a seara. Então Jesus aqui está fazendo uma comparação entre a colheita de Israel e a colheita de almas. Jesus está falando o seguinte: tem uma colheita de Israel, mas tem uma colheita da igreja. Você está aí não? Oi. Ele vai dizer: olhe para os campos. Então Jesus está fazendo essa comparação. E aqui eu compreendo que a ressurreição dos mortos, Jesus está falando da ressurreição dos mortos a partir da forma que Israel colhia. Apocalipse 25 é a ressurreição que marca o fim da primeira colheita, da cevada que era feita, a primeira colheita que era feita em 3 etapas. Primeira etapa, as primícias. Segunda etapa, colheita geral. Terceira etapa, a era das espigas e os 4 cantos. Então, era a primeira colheita feita em 3 fases. O livro de Ruth, quando Ruth vem colhendo nos campos de Boaz, por exemplo, ela vem colhendo na terceira fase, ou seja, a era da primeira colheita era feita em 3 fases. Então, o texto mostra que a ressurreição acontecerá em 2 sessões. A primeira sessão em 3 etapas, e a segunda ressurreição acontece numa única etapa, que é a ressurreição dos ímpios. Então vai acontecer uma primeira ressurreição em 3 etapas. Por quê? Porque a ressurreição dos mortos, que morreram em Cristo, é a ressurreição da igreja, e depois haverá um tempo, que eu vou comentar mais na frente, que dentro do tempo da tribulação, algumas pessoas também ressuscitarão. Voltando aqui, muitas pessoas acham que haverá só uma ressurreição, ao mesmo tempo para salvos e não salvos, por causa do texto de Daniel. Mas só que Daniel está dizendo, vai ter um tempo para Israel e vai ter um tempo para a igreja. Só que ele não sabe que vai haver igreja, porque nem existia igreja. Então Daniel está profetizando para quem? Para Israel, e não para a igreja. Então João vai dizer o seguinte, Apocalipse 20, ele vai dizer que vai acontecer em 2 etapas. Preste atenção. Vai acontecer em quantas etapas? Em 2 etapas. Daniel 12:4, Deus disse que as pessoas iriam esquadrinhar o livro. E então João disse em Apocalipse 1:3, ele fala que há uma bem-aventurança sobre aquele que lê. Quem é o que lê? O pastor. E sobre aqueles que ouvem a palavra do livro. Quem é que ouve? A igreja. Então vai haver uma bem-aventurança sobre o que lê e sobre o que ouve. Você está aí? Não? Então nós temos aqui os que morreram em Cristo. Nós temos depois, quem vai ressuscitar depois? Aqueles que durante a tribulação não negarem o nome de Jesus. Então esses que durante a tribulação não negarem o nome de Jesus e morrerem no tempo da tribulação, serão também ressurretos numa segunda etapa.
E em terceiro lugar, aos judeus que receberem a Jesus como rei. Então a igreja, os que ficarem na tribulação e morrerem na tribulação, e o povo de Israel. 3 etapas. Você está aí não? Daniel 12, do 5 ao 7, fala de 2 anjos que estavam, um em uma margem, um outro anjo na outra margem, e um homem vestido de linho, que estava onde? Quem se lembra? Sobre as... Um homem vestido de linho que estava sobre as... Então preste atenção. De um lado da margem tem um anjo. É um anjo do Senhor. Do outro lado, um outro anjo. Mas sobre as águas há um homem vestido de linho. Quem é este homem vestido de linho que está caminhando sobre as águas? Ele. Daniel está numa visão profética, vendo um anjo de um lado, um anjo do outro, mas um homem vestido de linho caminhando por sobre as... Prega comigo, me ajuda. Então aqui eu tenho um anjo de cada lado, e eu tenho aqui Jesus Cristo sobre as águas. Veja que os anjos estão à margem do rio, e esse rio fala de tempo. Preste atenção. Este rio pelo qual Jesus está sobre ele, fala de quê? Tempo. O rio que Jesus está sobre ele fala sobre tempo. Guarda essa mensagem, guarda essa informação. Então veja, por que os anjos estão à margem do rio, um de um lado e o outro do outro? E por que Jesus está sobre o rio, sendo que o rio representa tempo? Porque Jesus é o único que pode caminhar por sobre o tempo. Você está aí não? A Bíblia fala sobre as águas, é uma referência também sobre povos, nações, tribulações e tempo. Então, quem é o único homem que está sobre as águas? Diga Jesus. Por quê? Porque Jesus está sobre o tempo, sobre os povos, sobre as nações, sobre as tribulações e sobre tudo e sobre todos. Jesus recebeu um nome que está acima de tudo e de todos. Ele caminha sobre o rio, ou seja, ele caminha sobre as nações, ele caminha sobre as tribulações, ele caminha sobre o tempo, ele caminha sobre tudo, ele caminha sobre todos, porque ele é aquele que recebeu um nome que está acima de tudo e de todos. Pega e vai guardando essa palavra. Jesus recebeu um nome que está sobre todo nome, sobre todas as nações e sobre todo o tempo. Mateus 14, do 22 ao 36, o que aconteceu? Jesus está andando sobre as águas. O que era isso? Era um milagre para chamar a atenção dos discípulos? Não, era uma ação profética sobre aquilo que Daniel está vendo no capítulo 12. Porque a gente naturalmente pensa, não, ele está andando para testificar que ele é Jesus, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Não, aquela é uma visão de Daniel. Por que Daniel está vendo esse homem de linho fino caminhando sobre as águas? E por que Jesus fisicamente está fazendo isso? Para demarcar um território profético. Ele está caminhando pelas águas para declarar o quê? Eu estou sobre o tempo, eu estou sobre todo o nome, eu estou sobre as nações, eu estou sobre os povos, eu estou sobre tudo e eu estou sobre todos. Você está aí? Essa passagem tem a ver com a última etapa da grande tribulação, porque ele fala de um tempo, de 2 tempos e da metade de outro tempo. Ele está falando de qual tempo? Do tempo da tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação. Então Daniel está profetizando isso.
Daniel está profetizando que haverá um tempo de uma grande tribulação, que haverá o quê? 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, e 3 anos e meio onde o couro vai comer, que é definitivamente a grande tribulação. Veja bem, a passagem de Daniel 12:7 tem a ver com esta grande etapa da tribulação, e aqui é uma referência dos 3 anos e meio, porque a grande tribulação terá 7 anos, dividido em 2, 3 anos e meio, mais alguns meses. Lembrando que o ano judaico é o ano lunar, de 360 dias. Então há uma profecia dos muçulmanos no Alcorão, que diz que eles também estão esperando Jesus. É claro, os muçulmanos não acreditam que Jesus é Salvador, mas eles acreditam que Jesus é um grande profeta. E até os muçulmanos do islamismo acreditam e esperam Jesus, e eles acreditam que ele vai vir para lutar em favor deles, uma espécie de redentor islâmico. É o que eles acreditam no Alcorão. Estou dando uma pincelada no Alcorão para você hoje. Fica atento, pelo amor de Deus, não perde não. Então, para quê? Porque eles entendem que o mundo inteiro tem que se converter ao islamismo, para transformar o mundo no mundo muçulmano. Hoje, quando você vai na França, por exemplo, a França hoje é praticamente toda islâmica. As igrejas, até as católicas, templos, catedrais lindas católicas, viraram danceterias. Igrejas evangélicas na Europa praticamente não existe mais, uma minoria. Por quê? Porque o islamismo avançou com força. Você está aí não? Mas o anticristo, ele virá para enganar os muçulmanos, os judeus e todas as nações. Mateus 24 fala da tribulação, e o que mais temos ouvido nos últimos tempos é do novo normal. Não, agora o novo normal. Não ir para a igreja é normal, fazer tudo errado é normal, ter aparência de crente é normal, né? Agora preste atenção que eu vou dizer para você. Passamos por uma pandemia há poucos tempos, sim ou não? O que foi a pandemia? Falaram o seguinte: se não vacinar não entra no cinema. Então vou vacinar logo. Você não vai nem no cinema, criatura. É claro, houveram situações onde, dependendo do lugar que a pessoa trabalhou, não tinha como ela escapar. Só que o que foi aquilo na verdade? Que não é estratagema de Satanás. Por quê? Porque ele estava testando para ver o seguinte: deixa eu apertar todo mundo, fala assim, vai passar fome e todo mundo vai receber uma marca. Se receber a marca, se tem comida. Se não receber, se receber a marca, tem remédio. Se não receber, aí ele fez um embrião, um experimento. Aí o camarada nem precisava vacinar, nem precisava ir lá, saiu correndo igual um doido. Não, vacina logo. Então olha só, qual era a ordem? Só entra com máscara, só viaja com o passaporte da vacina, só fica empregado se tiver a vacina em dia. E o que é isso? Um embrião do tempo que Daniel profetizou, uma plataforma. Ela está sendo montada no mundo globalizado. Ficou claro, está ficando muito claro nos últimos tempos que o poder não emana do povo coisa nenhuma. Eu mando e você obedece e pronto, acabou. O que é isso? Um embrião. Porque o anticristo, ele não vai pedir tua opinião não, irmão. Vai falar assim, é assim, pronto e acabou. Você está aí não? Mateus 24 é uma profecia pontual e atual. Existem elementos em Mateus 24. Primeiro, o elemento do templo. Segundo, o elemento do princípio das dores. Terceiro, o elemento do arrebatamento. Quarto, o elemento da grande tribulação. Em Lucas 21, versículos 5 e 6, os discípulos estavam com Jesus diante do templo. E Jesus disse o quê? Não vai ficar pedra sobre pedra. No ano 70, depois de Cristo,
O imperador chamado Tito Vespasiano sitiou a cidade de Jerusalém com 70 mil soldados. 41 dias a cidade de Jerusalém ficou sitiada. Uma estratégia de guerra para enfraquecer a cidade de dentro para fora. Presta atenção. O que Tito fez? Ele fez um cerco em Jerusalém. Porque qual é a intenção de Tito Vespasiano? No ano 70 depois de Cristo, enfraquecer Jerusalém. Como? De dentro para fora. O que Satanás está fazendo nos últimos tempos? Ele está tentando enfraquecer a igreja de dentro para fora. Está tentando enfraquecer as famílias de dentro para fora. Está tentando enfraquecer os sistemas de dentro para fora. Como Tito Vespasiano fez, Satanás está fazendo hoje, enfraquecendo as igrejas. Preste atenção, igrejas que falam tudo o que você gosta de ouvir estão lotadas. Eu recebi um conselho, eu já joguei ele fora logo. Alguém chegou em mim e disse: apóstolo, deixa eu falar uma coisa para você, rapaz. Você não tem que ficar falando negócio de Jesus voltar, não. Você não tem que ficar falando negócio de arrependimento, não. Você tem que pregar um evangelho mais light. Olha a minha igreja como ela está lotada. Evangelho light. Falei, light vai todo mundo para o inferno, inclusive você. Porque o meu Jesus não foi light. Ele se entregou completamente por você e por mim. Ele não morreu light, não. Ele foi crucificado, ele foi moído pelas minhas transgressões, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Eu disse: olha, se 3 da minha igreja subirem, ouvindo a verdade, não a mentira, não vai poder chegar diante do Senhor e falar: não, sabe o que é? O apóstolo foi light, sabe? Light, bright, fright, night, nada disso. E conhecereis a verdade, e a verdade fará o que? Te libertará. Evangelho light não existe. Quando eu comecei a pregar há mais de 20 anos atrás, eu dizia: venha, não vai te custar nada. Agora eu falo: venha, vai te custar tudo. Você está aí? Custou minha vida, custou minha carreira, muitas vezes custa o meu tempo com a minha casa, muitas vezes. Eu já tive que deixar os meus filhos em casa, bispa viajando, alguém me liga: bicho está pegando aqui, minha mulher está me batendo, endemoniada, vem aqui, filhos vão ter que dormir sozinhos aqui, vou ter que correr ali. Cara endemoniado no meio do matagal, a mulher endemoniada no meio do matagal, encheu a cara de cachaça, o demônio montou nela, ela bateu no marido, quebrou a casa toda e se escondeu lá no mato. Cheguei lá, cadê? Está lá no mato, pastor. Vamos lá. Vou não, rapaz, eu já tomei um ataque aqui hoje. Apanhei igual pandeiro na mão de sambista. Estou doido, olha a minha cara, como é que está toda arranhada, batida. Não estou nem doido de entrar lá. Voltei no carro, uma escuridão, peguei uma lanterna no carro. E fui com aquele que é a luz do mundo junto comigo, irmão. Cheguei lá, ó. Parecia um leão dentro do matagal. Você iria? Mulher já deu uma taca num já. Só estava esperando o segundo, né, Axel? Está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Então o diabo, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando nos enfraquecer de dentro. Não, uma mentirinha pode, um enganozinho pode, um roubozinho pode, um problemazinho, agora é o negócio da declaração de imposto de renda, não, dá só uma solapada lá no leão, está tudo certo, ninguém viu, você recebe a restituição, enganou, ludibriou. Você não é crente não, né? É filho do diabo, só pode, né? Que o diabo é o pai da mentira, irmão. Eu vou colocar que fez isso, que aconteceu aquilo outro, que aí eu sou restituído. Quem te restitui é Deus, irmão. Não é o leão, não é o leão daqui do Ministério da Fazenda, não, é o leão da tribo de Judá que te restitui. Desculpa que eu vou falar, mas com toda a sinceridade e amor que eu tenho pela tua vida, toma vergonha na tua cara.
Você está aí, não? Ô apóstolo, não, você está sendo duro demais. Duro é você ir para o inferno, porque os ladrões não herdarão o reino dos céus, irmão. Você está aí, não? Ah não, eu vou embora. Irmão, ainda dá tempo. A porta ainda está assim. Alguém destranca a porta lá, que dá tempo ainda. Estou só na introdução ainda. Você está aí, não? O inimigo quer te enfraquecer na base, de dentro para fora. Porque quando Satanás não consegue te atingir, ele vai usar alguém do teu lado, no meio do teu trabalho, no meio da tua casa, para te enfraquecer. Mas o Senhor está aqui para te dizer: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu sou contigo, não temas, pega na minha mão e vai adiante, anda na verdade, no caminho e na vida. Diga: o inimigo não vai me enfraquecer, porque eu estou sustentado por uma palavra, e os meus pés estão sobre a rocha. Amém. O imperador atacou Jerusalém nas fragilidades dos seus muros. Qual que é o meu convite para você hoje? Avalie onde estão as fragilidades dos teus muros, onde estão as brechas da tua vida. Você é crente, então se converta do teu mau caminho. Quando? Já devia ter convertido há muito tempo. Você está aí? Ah, mas eu vou na igreja. Vai, mas você é? Porque Daniel foi na Babilônia, a Babilônia não estava em Daniel. O problema é que tem gente que vem na igreja, mas a igreja não está nele, o ministério não está nele, a unção não está nele, a presença não está nele, a palavra não está nele. Ele só vem. Deus não quer gente que vem, Deus quer gente que permaneça. Porque o que perseverar até o fim, este será salvo. Palavra de vida eterna. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto de ouvir, é o que o Senhor está dizendo. Descubra as fragilidades do teu muro hoje. Aonde está a fragilidade do teu muro? É na sexualidade? É na finança? É no relacionamento? Aonde estão tuas fragilidades, meu irmão? Houve o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, a reconstrução do templo no tempo de Herodes, que foi destruído e saqueado, no tempo de Tito. Porque depois que você está enfraquecido por dentro, o inimigo vem de fora e termina de fazer o trabalho. Primeiro ele diz assim para você: não precisa ir na igreja não, agora tem internet, a gente vê em casa. Irmão, não é a mesma coisa. Se houver uma situação, uma dificuldade, uma enfermidade, tudo bem. Por que você às vezes está doente e vai para o trabalho? Ah, não, é que hoje não estou bem, mas para o trabalho você vai. É ou não é verdade? Então o inimigo está tentando fazer o quê? Nos enfraquecer. Mas nesta noite, o Senhor vai te dar força, resistência, para você fortalecer os seus muros, arrancar as brechas que estão aí, irmãos. Jerusalém durante anos foi construída e desconstruída por 8 vezes. Mas isso nos mostra a capacidade de recomeçar, de retomar. Deus está falando: eu estou te dando força e autoridade para recomeçar agora. Resiliência não é estagnação, é poder para resistir às pressões. Como é que eu resisto às pressões, apóstolo? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele... É isso. Tem pessoas que acham que ser resiliente é ficar parado, mas resiliência é a capacidade de manter a essência e não se adaptar àquilo que conflita com a vontade de Deus. O que você tem que resistir? Tudo que é contra a palavra, tudo que é contra a vontade de Deus. Tinha alguém fiscalizando Daniel lá na Babilônia? Tinha um sacerdote fiscalizando se ele estava falando palavrão na Babilônia? Se ele estava comendo os manjares do rei lá na Babilônia?
Tinha alguém checando o WhatsApp, o Instagram, o Facebook. Claro, não tinha nada, só estou fazendo para você entender. Porque tem gente que é especialista, fica fuçando o Instagram de alguém, vou ver se tem uma brecha. Olha para a tua. Porque às vezes você fica tentando achar um cisco no olho do irmão, mas esquece que tem uma trave no seu. Cuida da sua. Amém? Cuida do seu Instagram, cuida do seu coração. Sujeite você a Deus. Alguém um dia falou assim: você não está vendo o que está acontecendo no WhatsApp de fulano de tal? Falei assim: e você é fiscal da vida do irmão agora? Fiscaliza a sua vida. Ah, então o senhor passou mão na deformação? Não, querido. Aí eu vou chamar a pessoa, falar: está tudo bem com você? Como é que está seu Instagram? Está tudo certo? Como é que está teu Facebook? Está tudo legal? Você está fiscalizando, você está vendo o quê? Será que você não está vendo nada que está desabonando você, sua fé? Você está aí, não? Eu não tenho direito de mandar na vida de ninguém, irmãos. Eu sou uma placa. Eu sou só uma placa. Eu só faço advertência. Se você estiver num caminho que está escrito assim: curva perigosa, vá devagar. Eu vou rápido porque o carro é meu, ninguém manda em mim, vai. Eu sou uma placa, irmão. Você quer fazer curva em alta velocidade? Faz. Mas se você quiser trilhar um caminho reto, eu estou aqui para te ensinar o caminho, para você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Esse é o meu chamado. Não é para mandar na tua vida, eu não sou dono da tua vida. Nem Deus não está mandando em você. Porque você está fazendo é o que você quer. Irmão, para de mandar na tua vida e fala: Deus, eu não quero mais mandar na minha vida, porque seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Tem gente que ora, irmão, Pai Nosso não devia nem orar. Ele ora: Pai Nosso que estais no céu. Hipócrita. Seja feita aqui na terra como é no céu. Aí sua vida toda é torta, fazendo a sua vontade, seguindo a sua alma, fazendo o que bem entende. O pastor fala para você, você fica com uma cara desse tamanho para o pastor, como se o pastor fosse culpado do teu pecado. Que aqui, ultimamente, pastorear a igreja é assim, né? Você fala: irmão, cuidado, você está entrando num caminho. Aí o camarada fica uma semana sem falar com você, irmão. O inimigo dele é o diabo, ele acha que é o pastor. Você está aí, não? Se pastor fica falando do meu pecado, mas eu estou aqui para isso, irmão. Se quiseres, se me ouvides, comereis melhor da terra. Mas se não quiser também, resiliência é retornar à forma original, querido. Nós temos que voltar para a essência, pelo amor de Deus. Jerusalém foi atacada por anos, mas ela teve a capacidade de reconstruir, de recomeçar. O inimigo está te atacando pelo lado de dentro, então restaura os muros da tua vida. Ninguém teve mais privilégios do que a nação de Israel, porque enquanto nós andamos por fé, eles andam por vista. Onde eles tocaram, nós não tocamos. Eles viram o que nós não vimos. Não existe injustiça por Deus, mas tudo que o homem planta, ele colhe. Romanos 9, versículo 4 e 5 tem privilégios. Lá em Romanos 9, olha os privilégios de Israel. São israelitas. Eles foram adotados, eles viram a glória de Deus, receberam os pactos, receberam a promulgação da lei, receberam a oportunidade dos primeiros cultos, nasceram deles os patriarcas, deles nasceram o Cristo segundo a carne. Moisés viu a glória de Deus que vinha do monte com sons, buzinas, trovões e relâmpagos. O monte tremia diante dele e sobre ele, queridos. Você está entendendo isso? Deus falava aos filhos de Israel que cercavam o monte, e nem os animais podiam tocar no monte quando Deus estava lá, porque até os animais morriam quando tocavam no monte. Quando a glória de Deus vinha no templo, os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Olha o nível de experiência desse povo, gente. É ou não é verdade? Uma vez por ano a glória de Deus vinha no Santíssimo, sobre a tampa do propiciatório. Mas Jesus em Mateus 24, 8 vai usar uma metáfora do princípio das dores e vai falar o seguinte:
que uma gestante que está prestes a dar à luz, que passa pelo momento das contrações. Sabe qual o tempo que nós estamos vivendo agora? O tempo das contrações. Explode uma guerra aqui, explode uma guerra ali, e a gente que não tem guerra nenhuma, aí a gente fica assim, mas isso é normal. Joga uma bomba lá para ver se é normal. Eu me lembro que quando nós fomos em Israel, a Síria e Israel estavam tendo um contra-ataque, e você ouvia lá da Galileia, as bombas caindo, bom, normal não, irmãos. Estamos vivendo o tempo da contração, e as mulheres grávidas sabem o que eu estou falando. O tempo da contração é o que, irmão? Irmãs, é que está próximo de vir à luz, é ou não é isso? A qualquer momento dar-se-ão um arrebatamento. Alguns pastores e teólogos afirmam que a igreja passará pela tribulação, mas ao analisar a palavra eu percebo que a igreja não passará pela tribulação, ela será arrebatada antes. Segundo Pedro, capítulo 2, dos versículos 5 ao 7, diz assim, se não poupou ao mundo antigo, embora preservaste a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre os templos dos ímpios, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente. O livro do justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Então todas as vezes que Deus vai sancionar um juízo coletivo, a primeira coisa que Ele faz, preste atenção nisso, quando Deus vai estabelecer um juízo coletivo, a primeira coisa que Ele faz é arrebatar os justos. Você está aí não? Porque, olhando para Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Você está aí ou não? 1 Tessalonicenses 1,10, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou, preste atenção nisso aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus. Apocalipse 3,10, preste atenção, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. O que é dá? Contração da preposição, não é é da grande tribulação. Você está aí não? Essa contração da preposição faz toda a diferença, porque a palavra está dizendo que, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ou seja, Deus tirará a igreja antes da tribulação. Apocalipse 22, ou melhor, Apocalipse tem 22 capítulos. Quando nós olhamos, agora preste muita atenção nisso aqui. Quando você olha para Apocalipse, que é o livro da revelação, que é um livro escatológico, preste atenção nisso aqui. A igreja está no capítulo 1 de Apocalipse. Ao ler, você percebe que a igreja está no capítulo 2 de Apocalipse. Quando você olha para Apocalipse, a igreja está no capítulo 3 de Apocalipse. Mas a partir do 4, a igreja não está mais. Por quê? Porque ela foi arrebatada. Apocalipse 5 é o livro da redenção, o livro selado com 7 selos. E onde está a igreja? Apocalipse 6, os 4 cavaleiros do Apocalipse, onde está a igreja? Arrebatada. Apocalipse 7, os mártires da glória, onde está a igreja? Arrebatada. Apocalipse 8 e 9, é o toque das 7 trombetas, onde está a igreja? Arrebatada.
Apocalipse 11, são as duas testemunhas, aonde está a igreja? Arrebatada. Apocalipse 12, a mulher e o dragão, aonde está a igreja? Arrebatada. Não, apóstolo, que essa perseguição do dragão com a igreja é a perseguição de Satanás contra a igreja. Não, irmãos, quando você lê Apocalipse 2, a mulher é Israel, que deu à luz a um filho, que se chama Jesus Cristo. Não foi a igreja que gerou a Jesus, foi Israel. Então o dragão, no capítulo 12, está a perseguir a Israel e não a igreja. Capítulo 12, onde está a igreja? Ela não está, está arrebatada. Capítulo 13, a besta do mar e a besta da terra, onde está a igreja? Arrebatada. Apocalipse 14, os 144 mil selados, mas onde está a igreja? Arrebatada. Apocalipse 15, 16, são os 7 flagelos da ira de Deus, aonde está a igreja? Arrebatada. Apocalipse 17, a mulher vestida de escarlate, aonde está a igreja? Arrebatada. Apocalipse 18, as 4 vozes da queda da Babilônia, mas aonde está a igreja? Arrebatada. Mas a igreja aparece no capítulo 19. Quem está aí? Porque o capítulo 19 fala das bodas do Cordeiro. Então, enquanto está acontecendo a grande tribulação, está acontecendo no 19, preste atenção, até o 3 a igreja está, mas do 4 até o 18 a igreja não está, ela só aparece no 19. Quem está aí? Quem está aí? Eu estou falando para você, porque que nós acreditamos no pré-tribulacionismo. Então a igreja aparece novamente no 19, nas bodas do Cordeiro. Isaías 26, 20, vem povo meu, entra nas tuas câmaras e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por só um momento, até que passe a indignação. Esconde por que momento? Do capítulo 4 ao capítulo 18 de Apocalipse. Você está aí? Então, enquanto está acontecendo a tribulação na terra, a igreja estará nas câmaras de Deus. Com quem? Com o noivo. Aleluia! Em João 14 está escrito: na casa do meu pai há muitas moradas, abrigo, descanso e refrigério. Para quem? Para a noiva. Quem está aí? Aleluia! O propósito de Deus está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque Deus não desiste de pessoas. Deus não vai perder aqueles que o buscarem. Agora, como que Deus vai fazer para ainda resgatar alguém depois do arrebatamento da igreja, se o Espírito Santo não vai estar mais na terra? Preste atenção. Lembra da primeira ressurreição? De 1 Tessalonicenses capítulo 4? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois a igreja será arrebatada nas alturas, nos ares, para se encontrar com o Senhor. Você está aí? A palavra de Deus está dizendo que depois que a igreja for arrebatada, quem vai junto com a igreja? Holy Spirit, o Espírito Santo. Se está difícil com o Espírito Santo, você imagina sem ele, irmão. Então preste atenção, do capítulo 4 até o 18, o Espírito Santo não vai estar na terra, a igreja não vai estar na terra, e quem ficar, está frito. Você está aí? Nós já falamos sobre 1 Tessalonicenses 4. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e a igreja preparada, ou seja, a noiva de Cristo, será arrebatada nas alturas, para as bodas do Cordeiro. E nas bodas do Cordeiro, bode não entra. Ah, mas eu sou meio cordeiro e meio bode. Bode não entra. Você tá aí? É bodas do Cordeiro, não é bode do... Rapaz, essa palavra é tão de Deus que hoje nós ganhamos um cordeiro hoje. Nós lá em casa, né? Para a gente comer depois. Essa palavra é tão de Deus que nós ganhamos um cordeiro hoje, né, bispo? Irmão abençoado. Ele nem sabia que ia falar sobre cordeiro hoje, ele já levou um cordeiro para... Como que você é profético, irmão? O irmão nem sabia, já mandou o cordeiro lá para casa. Olha que bênção. Deus é bom, não é? Então, enquanto a noiva está na boda do Cordeiro, os que ficarem estarão enfrentando a grande tribulação.
Então, depois do arrebatamento da igreja, haverá um culto ecumênico e universal no planeta Terra inteiro. Todos somos seres espirituais, amém? E todos temos uma índole religiosa. Satanás sabe disso. Então ele vai preparar um ambiente de culto. O diabo, sabendo disso, o anticristo, o falso profeta, vai levantar a imagem da besta para uma adoração universal. Em que tempo? Da tribulação. Apocalipse 13, 4 é um culto universal depois do arrebatamento da igreja na terra. Porque vai dizer assim: e adorarão o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, e quem poderá batalhar contra ela? Olha a arrogância e a prepotência da besta. O diabo também tem uma trindade: 666. Quem já ouviu falar disso? O que é o 666? A besta, o dragão e o falso profeta. Que será o quê? Um sistema político, filosófico e religioso. E as profecias vão se cumprindo uma a uma. Nós olhamos aqui e percebemos que Deus ainda terá, depois de arrebatar a igreja, misericórdia com Israel, sabia? Mesmo depois do arrebatamento, Deus ainda vai usar da sua misericórdia com Israel. Apóstolo, então Deus ainda vai salvar na grande tribulação? Sim. Mas você quer ficar? Tem uma chance de ser salvo na tribulação, então vou ficar. Porque vai ficar carro, vai ficar moto, vai ficar casa, tudo para trás. Porque os que foram arrebatados vão deixar tudo isso para lá, para trás, irmãos. Não, eu quero usufruir disso. Vai, quiser ficar, pode ficar. Eu não quero. Então, como que haverá salvação na tribulação? Haverá salvação pelo derramamento do próprio sangue daqueles que irão resistir ao governo do anticristo no período do seu governo. Não quero receber a marca. Então não come, não tem gasolina para você, não tem médico para você, não tem remédio para você, não tem nada. Porque no período da tribulação do governo do anticristo, a besta vai estabelecer uma marca, que ela também é uma marca financeira. Quem tem a marca tem poder financeiro, quem não tem, não tem nada. E aí você imagina um homem com filhos chorando de fome, aí fala: pai, eu estou morrendo de fome. Aí você, meu Deus, eu vou lá receber a marca da besta. Na porta do hospital, seu filho morrendo nos teus braços, e você fala: mas eu não tenho a marca da besta, e se não tiver a marca o médico não atende, não tem remédio para o meu filho, e você fica entre: e se meu filho morrer, mas se eu receber a marca eu salvo meu filho, mas eu perco a minha alma, o que eu faço? Tribulação. A grande tribulação. Como é que Deus vai salvar então, apóstolo? Na grande tribulação, Deus vai enviar uma mensagem por meio de alguns pregadores. Presta atenção. Apocalipse 14, do 6 ao 10, vamos ler. Apocalipse, capítulo 14, versículos do 6 ao 10, diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Tendo o quê? Para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes de água. Versículo 8: seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Terceira voz, seguiu-se no versículo 9, seguiu-se outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, no período da tribulação, Deus vai enviar 3 anjos para anunciar o evangelho eterno, de não receber a marca, mas ser morto, negando
a besta e não negando a Jesus. Você está aí não? Você está entendendo? Apocalipse 11 fala da 7ª trombeta. E nós aprendemos que durante o tempo de evangelho nós fomos aprendendo que a última trombeta é para a volta do Senhor Jesus nos ares. Mas aqui a trombeta anuncia as bodas do Cordeiro, ou seja, a igreja desde o capítulo 4 foi arrebatada, passou pelo tribunal de Cristo, e esta 7ª trombeta anuncia o começo das bodas do Cordeiro. Você está aí não? 1 Coríntios 15:52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a palavra num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da trombeta, a palavra num significa era. Que pena que o pastor Márcio não está aqui para anotar tudo, porque ele é o cara que anota tudo. Então a palavra num significa era em grego, e a palavra momento significa atômica. Então o Senhor está usando Paulo para dizer que Jesus vai voltar na era atômica. Jesus disse que um dia as potências do céu seriam abaladas. A palavra céus nos originais gregos é kuranon. Kuranon é derivado do urânio. A bomba atômica é fabricada com urânio. E Pedro diz: os céus que agora existem agora irão passar com grande e estrépido estrondo. Deus vai arrancar a igreja da terra antes de uma grande guerra com urânio, ou seja, uma guerra nuclear. Você está aí não? Você quer ficar? É que eu acredito. Então fica. Você quer ficar aqui para tribunar? Então parabéns para você. Enfrenta o urânio, a bomba atômica, pode ficar para você, leva para casa. Serão 3 batalhas depois do arrebatamento: a batalha de Gog e Magog, a batalha do Armagedon, e depois uma terceira guerra de Gog e Magog dos 4 cantos da terra depois do milênio. Nem Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 a igreja não vai ver. Apóstolo, traduz o que é Gog e Magog, China e Rússia. Quem está aí? Tem alguns rumores de Rússia e China nos últimos tempos na TV, sim ou não? Quem tem ouvidos para ouvir? Gog é um chefe de um cabeça, e Rosh é o príncipe de Ezeque e de Tubal. Eles virão do norte, ou seja, da Rússia. A palavra Rússia, na língua sumeriana, significa terra das trevas. Jeremias viu a panela fervendo para o norte. Eles virão do norte com os judeus da Casária, que são falsos judeus. Quem já ouviu falar de cabala? Cabala é macumbaria de judeu, que tem sangue misturado, que foram comprometidos, que misturaram o seu sangue com outros povos. São judeus espíritas. Se dizem judeus, mas não são, eles são judeus casarianos. Os casarianos eram uma nação que foi exterminada pelos russos, que fica próximo ao mar Cáspio, próximo a uma cidade chamada Kiev, na Ucrânia. Quem ouviu falar nesse nome por esses dias, por aí? Kiev. Olha como as coisas vão se juntando. Talvez você não saiba, mas um terceiro evangelho também será pregado. Então nós estamos em qual dispensação? Na dispensação da graça, o evangelho da graça, que é o evangelho das boas novas, da salvação. A ordem de pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra, é o nosso tempo. Mas haverá a segunda pregação que eu já disse, o evangelho eterno pregado por 3 anjos, falando assim: não recebam a marca da besta, adorem a Deus que fez o céu e a terra. Você está aí? Então esse evangelho eterno também será pregado, Apocalipse 14, anota isso, do 6 ao 10, mas pregado por anjos no período dramático da chamada grande tribulação, quando o anticristo levantar a imagem da besta e exigir um culto universal.
A Bíblia diz que Deus ordenará anjos para pregar o evangelho eterno. Então, depois deste evangelho que nós pregamos, evangelho da graça, haverá o evangelho eterno, onde 3 anjos vão anunciar para os judeus. Você está aí, não? Então, nós estamos falando sobre o evangelho da graça agora, pregado na igreja agora. Acabei de falar do evangelho eterno pregado por 3 anjos, para os judeus. Quando que vai acontecer isso? No período milenar. Qual o período milenar? Quando Jesus estará governando sobre a terra por 1000 anos. Você está aí? Porque no período do milênio, a partir dali, naquele tempo do milênio, a mensagem será assim, ó: quem quer aceitar a Jesus como seu rei, não é mais salvador, porque nesse tempo vai ser anunciado um evangelho do Jesus rei, não Jesus salvador, porque Jesus salvador é anunciado no evangelho da graça. Você está aí, não? O diabo será solto depois do milênio. Então Jesus vai reinar por 1000 anos. Lembra aquela igreja que subiu com o corpo glorificado? Nesses 1000 anos a igreja vai estar reinando com Cristo na terra. Haverá como? Apóstolo, o que vai acontecer no milênio? 1000 anos Jesus governando sobre toda a terra, onde a igreja vai governar junto com ele por 1000 anos. Só que depois volta todo mundo para a glória, e aí Satanás é solto. Porque enquanto Jesus reina 1000 anos na terra, Satanás fica preso por 1000 anos no inferno. Você está aí, não? Ei! Só que depois do milênio, Jesus volta com a igreja para a glória e solta Satanás. Aí, irmão, ó, se a tribulação era difícil, vai ficar pior ainda. Aí a outra guerra de Gog e Magog. E aí, irmãos, haverá um enfileiramento de soldados caminhando, sabe por onde? Pelo caminho que até então era o rio Eufrates. A Bíblia diz que o rio Eufrates vai secar, e um exército numeroso trilhará o caminho onde hoje é o rio Eufrates. Soldados, cavalos, cavaleiros estarão caminhando em direção a Israel, para sitiá-la de novo, na guerra de Gog e Magog. A Rússia e a China vão encabeçar uma grande guerra no tempo final, na última guerra de Gog e Magog, para exterminar de vez Israel. Quem está aí? Ei! E nesse tempo, e aqui eu concluo, quem já ouviu dos 144 mil? Que fala na Bíblia que os testemunhas de Jeová dizem que são eles? Não. Os 144 mil são 144 mil judeus que não se dobraram a Baal, que não se contaminaram com as coisas deste mundo e que permaneceram firmes. Só que esses 144 mil, sabe o que a Bíblia diz? Que eles estarão vendo as forças bélicas de Israel sendo esmagadas por todos os exércitos do mundo. O antissemitismo será normal, o ódio pelos judeus será normal. Então a Bíblia diz que todas as nações do mundo, inclusive o Brasil, vai sitiar Israel com toda a força bélica, com armas, canhões, aviões, navios, para destruir, para exterminar de vez. A palavra diz que num dado momento Israel está sendo esmagado por todas as nações. 144 mil se levantam, alamaias, e eles clamam pelo Messias. Eu estou falando da última guerra de Gog e Magog. Israel está sendo esmagada de todas as direções. Ela percebe que não há mais como, não há o domo da rocha, não há como impedir os mísseis de entrar. Os canhões vão entrando, os aviões vão voando sobre Israel. Ela está sitiada, ela está em perigo, ela está em iminência de ser terminada. 144 mil sobem no Monte das Oliveiras,
e dizem: Senhor, nossas armas não podem mais nos defender, nosso poder bélico não tem mais condições de avançar, e nós estamos recuando, e nós vamos morrer nas mãos de Gog e Magog. E eles vão clamar pelo Messias, e dos céus, montado num cavalo branco, aquele que tem suas vestimentas salpicadas de sangue, com um exército numeroso de anjos, e juntamente com a igreja, Alaias, virá e pelejará em favor de Israel, colocando por terra os exércitos de Gog e Magog. Os exércitos do mundo inteiro serão completamente exterminados. A Bíblia diz que ficarão montões e montões de pessoas mortas. E depois de uma grande vitória, eles viram que um homem montado num cavalo branco foi o comandante daquele batalhão. Porque nesse momento, querido, anjos vão lutar contra demônios dos céus. Na terra a igreja vai estar pelejando junto com Jesus em favor de Israel. E depois de uma grande vitória, eu já estou encerrando, de uma vitória avassaladora, onde uma vitória que era impossível torna-se possível, e eles glorificam a Jesus e dizem: Tu és o Messias, Tu és aquele que viria e veio em nosso favor. A palavra diz lá em Ezequiel, ou melhor, lá em Zacarias, que eles olharão para aquele homem que deu a eles uma grande vitória avassaladora, e vão perguntar para ele: Estamos gratos porque o Senhor nos fez vencer esta grande peleja, mas podemos te fazer uma pergunta? Que marcas são essas nos seus pés? Que batalha foi essa que você enfrentou, que suas mãos estão feridas? Que marcas são essas na tua cabeça? De que guerra você veio? Que marcas são essas? E Jesus vai olhar para eles e dizer: Essas, nas minhas mãos, no meu lado, nos meus pés e na minha cabeça, foram as feridas dos meus amigos que me feriram. Ele está falando do tempo em que ele foi vilipendiado na cruz. Harachaias. Amados, perseverem na fé. Não venha para a igreja para cumprir uma escala ou porque alguém mandou você. Os tempos são maus, os dias são maus, rumores de guerras e guerras, pais e filhos uns contra os outros. O que Jesus disse em Mateus 24 hoje é uma realidade. Rumores de guerras e guerras. E o mundo caminha para uma degradação humana, espiritual, e a igreja está sofrendo porque ela já não acredita mais, porque acham que tudo isso não passa de algo que vai acontecer só depois. Jesus está voltando, e quando Ele voltar, Ele levará a sua igreja para Ele mesmo, porque Ele disse: Eu vou para o Pai e vou preparar as moradas, e quando essas moradas estiverem prontas, eu voltarei e buscarei vocês para mim mesmo. Qual é a condenação, apóstolo Júnior? Que os homens amaram mais as trevas que a luz. As pessoas passam horas no cinema, mas elas têm dificuldade de passar algumas horas na igreja, porque elas têm pressa de fazer não sei o que. As pessoas têm pressa e elas não sequer leem a Bíblia, mas ficam horas e horas sapeando o WhatsApp, sapeando um monte de redes sociais. Mas se falar para ela ler a palavra, ela vai dizer: não, eu fico cansado para ler, mas não fica cansado para ver as redes sociais. Arachaias, Jesus está voltando. Eu não quero estar aqui, segundo aquilo que eu te ensinei hoje, queridos, o Senhor nos salvará da tribulação e não na tribulação.
Ele salvará a igreja da tribulação, mas vai salvar Israel na tribulação. Você é a igreja, mas você precisa se transformar na noiva. Ah, mas eu vou no juízo final. Juízo final, irmão, é morte eterna. Porque a palavra diz que no juízo final, reis, governadores, presidentes, autoridades estarão diante do trono e prestarão contas. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Isso não quer dizer que todos serão salvos. A Bíblia diz que nesse momento, no juízo final, diante do grande rei, que agora é juiz, preste atenção, aquele que era cordeiro agora é leão, ele vai julgar. E nesse julgamento, queridos, a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ah, apóstolo, eu pensei que o Senhor trazia uma palavra que me levantasse. Se essa palavra não te levantar, nada mais te levantará. Porque nós estamos acostumados com o evangelho que eleva a nossa alma lá em cima. Mas hoje nós vamos aprender com João Batista que eu diminua e ele cresça. Eu estava vendo o relato de uma pastora testemunhando, falando: olha, o meu marido, eles são presidentes de um grande ministério e o pastor está com grandes problemas de saúdes mentais inclusive. E ela falou: o meu marido trabalhou 30 anos sem parar na igreja e agora ele não tem condições de continuar. Homens íntegros e retos estão sendo feridos dentro de casa, porque alguém deseja um evangelho que pregue as boas novas que não custem nada. Você está numa igreja de pessoas íntegras, você está numa igreja que tem muitos e muitos defeitos, é verdade, mas eu nunca vou deixar de falar a verdade que você precisa para que você vá para o céu. Eu não sou perfeito, longe disso. Aliás, a minha oração tem sido: Deus, transforma esse Júnior, por favor. Me ama apesar de mim. Eu sou pastor porque sou bom. Eu sou pastor porque a graça de Deus me reveste todo dia. Eu careço da tua oração com a minha família, carecemos. Meus filhos não são perfeitos, longe disso. Meu casamento é perfeito? Não, longe disso. Mas nós caminhamos e trilhamos todo dia querendo ser melhor que ontem. Que Deus me coloque em juízo nesta noite. Se um dia eu fiz mau uso do meu chamado em favor próprio, que Deus me coloque em juízo. Se algum dia eu subir neste altar com os meus pés contaminados de adultério, que Deus me coloque em juízo. Se algum dia uma palavra que saiu desse altar não tivesse sido genuína e verdadeira do meu coração e do meu espírito. Eu sei o quanto nós pagamos um preço, e o quanto às vezes parece que ainda não é tudo. As pessoas exigem o máximo de mim, o máximo da bispo, o máximo da minha família, mas elas dão o mínimo possível e elas cobram o máximo de mim, porque elas querem que eu seja perfeito. Eu não sou perfeito, mas eu estou lutando todo dia para que eu e você possamos entrar nas moradas eternas, para que um dia possamos juntos estar na Nova Jerusalém, para que um dia nós deixemos de ser uma igreja e sejamos uma noiva limpa, adornada, purificada. Para que um dia nós sejamos cheios do Espírito Santo, com menos apontamentos, com menos julgamentos. A minha oração tem sido: Deus, transforma essa placa num verdadeiro e genuíno sentimento no coração de uma igreja.
Que a gente não seja o ágape de placa, mas que esse amor seja escrito dentro dos nossos corações. Para que a dor do meu irmão seja minha. Para que a luta do meu irmão seja também a minha. Você não sabe o quanto nós sofremos quando a gente não pode fazer algo pela tua vida. Nos esquecemos completamente da nossa para cuidar de você, porque nós queremos que você vá para o céu. Porque nós desejamos ardentemente que um dia você possa ter a consciência do filho pródigo caindo em si, para que você não continue no meio dos porcos, caindo em si, para que você seja um agente de transformação e não um voluntário dessa casa, para que um dia você seja um filho maduro e não alguém que continua exigindo de nós papinha e leitinho todo dia. Ei, igreja, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, nós precisamos ir para um outro nível, nós precisamos sair do nível raso, nós precisamos ir mais fundo. Quando você vai na praia, a grande multidão está na beira da praia e poucos se arriscam a ir no lugar fundo. Hoje, essa noite, o Senhor está nos chamando para que a gente saia do nível raso e a gente vá mais para fundo, que a gente dê menos trabalho e que a gente avance no trabalho, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas a minha oração é: Senhor, envia trabalhadores que amem o teu reino com a sua própria vida. Eu já empreguei mais de 20 e tantos anos da minha vida para pregar o Evangelho, porque eu acredito que um dia essa igreja, eu acredito que alguém que está em casa nos vendo pela internet, vai ouvir uma palavra, e essa palavra vai gerar um impacto de consciência espiritual, e nunca mais ela vai fazer a mesma coisa, e nunca mais ela vai ser a mesma pessoa. A minha oração tem sido: Deus, levanta homens e mulheres com o mesmo sentimento que também havia em Cristo Jesus. Senhor, coloca no coração dessa igreja o mesmo amor que nós temos pelo teu reino, que nós temos pelas pessoas. Deus, coloca um amor genuíno no coração de um povo. Eles são meus irmãos. A minha oração tem sido: Deus, eu não quero ser como Moisés, de chegar perto, mas não entrar. A minha oração é que o Senhor coloque em você um coração para avançar junto. Se você procurar, você vai achar tantos defeitos em mim, na bispa, nos meus filhos, nos obreiros desta casa, nos pastores dessa casa, mas se você olhar para aquilo que precisa ser feito, você vai arregaçar as mangas e dizer o que tem para fazer, para que nós possamos alargar as estacas juntos, para que a gente possa levar essa igreja para um outro nível juntos, para que a gente possa pagar um preço juntos, para que a gente aponte menos o que precisa e a gente aponte para nós o que nós podemos fazer. Apóstolo Júnior, isso é um desabafo? Não, querido. Eu só estou compartilhando com você o meu coração, porque às vezes eu não tenho com quem compartilhar isso, e eu tenho que compartilhar com você. Se Deus levantar alguns, nós avançaremos e triunfaremos sobre as trevas, sobre o inferno, sobre o pecado, sobre as tribulações desse mundo, porque aquele que está sobre tudo e sobre todos, Ele é o Senhor desta casa. Jesus está voltando, e o que Ele quer encontrar? Ele quer encontrar uma noiva adornada, limpa, pura. Você está aí, não? Se você entender o que o Senhor disse nessa noite, você nunca mais vai ser o mesmo. Coloque a mão no teu coração e diga: Jesus, perdoe os meus pecados, as minhas omissões, porque muitas vezes eu poderia fazer, mas não fiz. Eu poderia agir, mas não agi. Senhor, me perdoe se eu fui um agente achador de falhas e não um agente de soluções nesta casa. Que eu seja
tudo aquilo que o Senhor disse que eu seria. Eu não quero estar numa igreja, eu quero ser a igreja. Eu quero manifestar os sinais e os prodígios que somente aquele que abriu mão de sua própria vida, tomou a sua cruz, pode seguir avante. Eu creio que o meu coração, que a minha vida, que as minhas intenções, que as minhas motivações estão sendo tratadas hoje, e eu serei o que a palavra diz, e eu cumprirei o meu chamado até que Ele venha. Essa não é uma palavra para te emocionar, essa é uma palavra para te acordar. Eu já recebi tantas propostas, mas eu quero dizer uma coisa para você: eu não sigo de proposta em proposta, porque um dia eu aceitei o desafio do meu chamado, e um dia eu disse: Senhor, o meu chamado será mais importante que a minha própria vida. Eu quero louvar a Deus por algumas pessoas que têm cuidado de mim e da minha casa. Não vou citar nomes, mas há algumas pessoas que têm cuidado de nós. Eu nunca vou na tua casa pedir nada para você, porque a única dívida que eu quero ter com você é o amor. E eu quero dizer, se nessa noite você se levantar corajosamente, para não ser mais um participante, para não ser mais um achador de falhas dessa casa, porque você vai achar muitas, mas se você se ocupar para fazer algo, o reino vai cuidar poderosamente de você. Se você buscar o reino vai te encontrar e vai mudar a tua sorte para sempre. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu decidi caminhar por fé e não por vista. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu decidi não desistir de você, apesar de você. Se coloque de pé, por favor.